Agora, falando sobre a regulamentação, vamos trazer novamente a fala do ministro Padilha, porque a gente estava discutindo essa questão do helicóptero aqui e é importante para a gente focar nesse tema agora. Vamos lá. A expectativa é que a gente possa apresentar em março, o ministro Haddad deu um informe inicial, está sendo conduzido pela Secretaria Especial de Reforma Tributária, secretário Beranapi, com participação do Ministério das Relações Institucionais, que faz a articulação com os estados e municípios. A nossa previsão é que a gente possa, em março, já ter uma proposta que a gente previamente vai apresentar para os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente das duas casas, antes de encaminhar definitivamente para o Congresso Nacional. Então, a meta seja apresentada em março a proposta. E a proposta do governo federal, que parte em março, parte em junho, né? Sobre as propostas de regulamentação que devem passar, então, pelo Congresso Nacional. O que isso pode trazer ou não para esse debate, hein, Gustavo Segré? Cadê a alíquota? Eu perguntaria. Não, tudo bem, regulamentação... Isso já está te provocando certo desespero? Lógico. Como a gente vai fazer uma reforma tributária sem definir a alíquota? É uma coisa muito doida. Todo mundo, o contribuinte, quer saber se o Brasil realmente vai ficar no topo da lista dos países mais altos, com o IVA mais alto, lembrando que a Hungria é 27%, e considerando que na região o promédio é 20%. Chile é 19%, Argentina é 21%, Uruguai é 22%, Paraguai é 10%. Então temos que ter essa perspectiva em relação à região, porque estamos falando de competitividade do produto brasileiro e, sobretudo, como é que fica. Vai fazer uma regulamentação de um monte de situações, tá? Sem alíquota. Não é sério, tem que definir a alíquota. Fala, Luiz Felipe Dávila. E aí, eu vou até fazer um comentário ao Segré. Segré, sabe por que eles não querem definir a alíquota? Porque a confusão vai fazer a carga tributária aumentar. Como que você vai ficar vivendo com dois sistemas, o IVA e o sistema atual, durante 20 anos aí? Então, o que acontece? Você vai criando essa bagunça e isso vai aumentar a carga tributária. Só que, com isso, aumenta também a judicialização tributária. E aí nós continuamos neste mundo complexo que o Brasil é o país que tem o pior sistema tributário do mundo e o mais alto nível de judicialização de questões tributárias. Porque esta confusão faz com que resolva, entre aspas, no curto prazo, a questão de caixa que o governo quer arrecadar desesperadamente e não simplifica e melhora o sistema, que era justamente o propósito inicial de uma reforma tributária no Brasil. Fábio Piperno, você acha que a gente está empurrando um problema com a barriga aí? Muito pelo contrário, quer dizer, pela primeira vez está se tentando resolver o problema. A reforma foi aprovada no ano passado e agora a gente vai pressionar pela regulamentação. Mas eu digo em relação à alíquota. Então, em relação à alíquota... Porque me estranha também esse dado ainda não aparecer, né? Para que as pessoas possam entender quanto que elas vão pagar. Eu acho que eles nem sabem. Até porque... E aí eu vou concordar contigo, porque tem tanto regime de exceção, fica muito difícil. Aliás, eles que devem ser discutidos agora para que este projeto seja encaminhado às lideranças aí do Congresso. Mas então, veja, é importante que se defina tudo isso também, porque não adianta definir, enfim, estipular uma alíquota agora, se vai ter um monte de regime de exceção na sequência, porque também é fácil falar, olha, se tiver regime de exceção, a alíquota vai ser maior e tal. Ora, a gente está falando de Brasil e é muito difícil esse tipo de negociação com tantos lobbies representados aí no Congresso. Quer acrescentar algo, Dávila? Mas é exatamente isso. O propósito da reforma tributária era simplificar a regra do jogo. O problema é que a gente tem tanto regime excepcional, tanto subsídio, tanto pressão, tanto lobby de interesses públicos e privados que capturaram o Estado, que a gente não consegue fazer a simplificação que todo mundo quer. Aliás, a demanda da sociedade, principalmente do setor privado, é para simplificar as regras tributárias. Ninguém aguenta viver num país que mais de 70% do PIB é judicializado. Agora, não é esse o caminho que a gente está indo. Assim, o governo não quer encarar a questão de corte de subsídio, pelo contrário, a política protecionista atual do governo é justamente defender subsídio para alguns. Então a gente começa a entrar numa área que ninguém quer resolver o problema. De novo, é o problema dos presídios. Os números estão aí, as estatísticas estão aí, mas quem é que resolve? Quem é que vai deixar uma parcela insatisfeita, tomando uma medida necessária para o país? Então eu vejo que o lobby vai ser muito forte sobre a regulamentação, não para simplificar a regra, mas para manter privilégio e regime de exceção e subsídio. Fala, Gustavo Segré. Você tem duas formas de definir a alíquota. Uma questão é, sobre a arrecadação, controla o gasto, ou sobre o gasto, estabelece a arrecadação. Se o governo, que não está preocupado
preocupado com o superávit fiscal. Determina que o gasto é esse, você tem que ajustar a arrecadação para cobrir esse gasto. E aí a dúvida é, ou você define a alíquota e depois determina quais são os subsídios que permitem essa alíquota, ou você determina quais são os subsídios e a partir dos subsídios determina qual a alíquota para alavancar esses subsídios. Sim. Então, deveria ser, define a alíquota, e aí tem a potestade do Congresso de definir, e uma vez falamos aqui, e estava Luiz Felipe Dávila, deu essa sugestão, dizer, define, limite, 20%, por exemplo, 20%. E aí você fala, ok, temos essa arrecadação, calculando a atividade econômica, 20% sobre o IVA vai dar tanto dinheiro. Ok, sobre esse dinheiro, quais são os subsídios que temos que colocar? Prioridades. E não é lobby, é prioridade do Estado. Ok, não, aqui está sendo feito ao contrário. Vamos definir os subsídios. Então é querer colocar um círculo dentro de um quadrado. Não vai funcionar. Não, e eu tinha sugerido 20%, não era chute não, porque era a média da alíquota do IVA dos países emergentes, que é onde nós estamos. Claro. Não era chute. Então, você põe 20 e aí coloca como meta em 8 anos chegar a 15. Aí sim fica entre o quartil mais baixo para ir forçando a discussão todos os anos da redução ou pelo menos aumento da eficiência do gasto público. E por que isso é importante? É que nem se nós estabelecêssemos um orçamento base zero. Você tem aqui 20, a gente aqui é o que a gente tem para gastar, como é que a gente vai gastar? E é o único jeito de enfrentar os subsídios. Não tem como. Se você não tiver uma camisa de força para engessar o gasto público, os subsídios, os setores organizados da sociedade, o corporativismo público e privado vão estar o tempo inteiro fazendo lobby para falar o meu negócio é muito importante para o país e, portanto, precisa dessas vantagens comparativas. Diminuição de tributos e governos de esquerda não funciona, não está na mesma linha. Você está rindo, mas não está. Ó, 5h52, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Fábio Piperno. Não, até porque a maior parte desse Congresso perdulário foi eleito representando os setores mais ligados à direita. Esse Congresso ele tem muito pouca representação de esquerda. Então, quem vai sustentar esses lobbies, que atuam muito bem, por sinal, e aí lobby da indústria, lobby do agro, lobby do comércio, lobby do PERSE, lobby da desoneração. Vejam, tem uma PL aí que trata agora enfim, energia eólica offshore. Né? Está sendo discutido, um tema importante. Só que o problema é que isso aí já está todo viciado aí por um monte também de vantagens, regimes especiais e tal. O negócio nem nasceu e já há essa dificuldade em todos os setores da vida brasileira.